E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Essa palavra Jesus disse, falando no meio da multidão a respeito da sua morte. Jesus, quando disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele disse, é importante que o Filho do Homem seja crucificado. Ele disse que assim como Moisés, ou seja, Jesus estava testificando de que aquela serpente de metal que fora levantada no deserto, colocada numa haste, como está escrito na palavra de Deus, isso foi por um propósito divino de Deus, para deixar para nós mais um exemplo, mas um segredo que foi desvendado por Jesus para o povo. Porque naquela época, na verdade, o Senhor tinha proibido que houvesse a idolatria. Mas Deus não disse para o povo que deveriam fazer culto ou queimar incenso à serpente que ele tinha mandado Moisés colocar numa haste. E na verdade Jesus fez uma comparação, que aquela serpente representava ele mesmo, quando ele disse assim. Quando ele disse assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente representava naquela época que um dia o Senhor ia levantar alguém. Na verdade, que a serpente era morta, era um objeto morto, e Jesus, pela sua morte, seria levantado na cruz, e pela sua obra redentora, pagando os nossos pecados pela crucificação, nós teríamos então, eu vou dizer assim, um fiador, um redentor, remidor. São palavras que se referem a uma pessoa responsável pela dívida daqueles que querem sanar a dívida. Nós não devemos confundir que a morte de Jesus vai sanar a dívida de todo mundo, de toda a humanidade, mas devemos entender que a dívida só será paga, será bloqueada, desfeita para aqueles que creem na palavra de Deus e que venham a Jesus. Então o Senhor Jesus referiu-se a ele quando Moisés levantou aquela serpente. Vamos então a ler agora em Números, no capítulo 21, 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, na verdade, por causa da murmuração, segundo as Escrituras, Deus enviou serpente como castigo. Se não notaram no versículo 5 que diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O maná que Deus fazia brotar todos os dias para eles comerem, sustentando a vida deles. Ao invés de eles serem agradecidos, eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Deus, indignado, porque eles foram mal agradecidos, mandou um castigo.
Às vezes nós encontramos pessoas que acham que Deus era mau, que Deus matava e fazia muitas coisas. Pois Ele pode matar, Ele pode dar a vida, Ele pode abrir a ferida, Ele pode fechar a ferida. Em Ezequiel 18 diz: minha é a alma do pai, do filho, do tio, da tia. Ele diz: todas as almas são minha, diz o Senhor. Então Ele faz o que quiser de nós. Ele faz o que quiser da terra. Ele faz o que quiser do universo. Quem somos nós para contestar? Podemos até orar e conversar com Deus e pedir misericórdia, mas quem somos nós para julgar os juízos de Deus? Não é? Às vezes as pessoas não entendem por que em épocas de guerra morriam até crianças. Deus assim permitia, até mandava exterminar todos, porque a semente daquelas pessoas eram sementes malignas, não podia se misturar. E muitas vezes Deus executava juízos como esse. Nessa ocasião, por causa da murmuração, Deus enviou essas serpentes. Essas serpentes são símbolos de hoje também dos demônios. E quando uma pessoa, mesmo sendo cristã, começa a murmurar, começa a blasfemar e a reclamar, e ao invés de levar uma vida mais agradecida, mais alegre com o Senhor, começa a falar coisa inconveniente, Deus permite as serpentes morder o povo de Deus. Talvez vocês achem que eu estou fazendo uma comparação absurda, mas se os irmãos abrirem no livro de Gênesis, ali no capítulo 3, onde o Senhor começa a dar a sentença para a serpente, para a mulher e para também Adão. Todos três foram sentenciados. Veja no versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu já expliquei para os irmãos qual é o pó que o diabo gosta de comer, né? São os seres humanos que ele gosta de tragar no pecado, na tristeza, na angústia, e afastá-los de Deus e levá-los para o inferno. E continuou o Senhor falando para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher. Essa palavra parece que só a mulher tem medo de serpente, mas tem homem que tem medo de serpente, referindo-se à serpente que nós conhecemos. Mas o texto, ele tem uma mensagem espiritual, ou embutida nessas palavras. A serpente aqui é o diabo, e a mulher não é somente Eva, mas é a igreja do Senhor na terra. A mulher aqui se refere primeiramente à igreja. Há uma inimizade entre a igreja e os demônios e Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher. Quem pôs essa inimizade foi Deus. Por isso que foi Deus que levantou aquelas serpentes ardentes para morder o povo. Para nós hoje entendermos que por causa da transgressão, Deus é que sujeitou a natureza ao mal. Mas para que Deus sujeitou? Para hoje nós aprendermos a negar as coisas do mundo, negarmos o pecado e servir a Deus. Porque se você não negar o pecado, a serpente vai te morder. Vamos ver onde que ela morde? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente da serpente, a palavra tua se refere diretamente à pessoa, quando a palavra sendo dirigida no presente à pessoa, não é? Quando a pessoa está falando, a tua vida não está boa, porque a palavra sua já está se referindo a outra pessoa. Há uma diferença entre tua e sua, que hoje no nosso português é usada tudo sua. Você vai na sua casa, mas a palavra dirigida é: tu vais em tua casa hoje. Mas veja bem como há uma diferença. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre
tua semente. Deus está falando para a serpente. Ele estava ali presente, a serpente estava ali, o diabo estava ali. E porém inimizade entre a tua semente e a sua. Olha a diferença da palavra, o verbo sua. Sua está se referindo à semente da mulher. Esses verbos hoje é muito usado igualmente. Sua para lá, sua para cá. Dificilmente nós vemos a palavra tua em bancos, tem em cartazes, todo mundo coloca sua. Venha, faça sua inscrição. Faça sua inscrição. Mas em um português mais correto, faça a tua inscrição hoje ainda. Não é? Irmã Márcia, está certo? Então, irmãos, porque às vezes as pessoas lêem o texto e não conseguem entender por causa da palavra sua e tua, não sabem discernir para quem está sendo dirigida a palavra. E porém inimizade entre tua semente e sua semente. Entendi. Então a pessoa que não tem um pouquinho do conhecimento português, ele não entende e não consegue nem explicar o texto, a não ser quando Deus levantou alguém para nos dar um pouco de entendimento. Irmãos, o Senhor deixou bem claro, Ele colocou inimizade entre o diabo e a igreja, e entre os descendentes do diabo e os filhos da igreja, os membros da igreja. Agora vamos lá. Deus continuou falando. A igreja, a mulher, te ferirá a cabeça. É um verbo para o futuro. Esta te ferirá a cabeça. É interessante que esta palavra, Paulo fala assim: em breve o nosso Deus de paz esmagará a serpente debaixo dos vossos pés, ou o diabo. Nós sabemos que pisar na cabeça da serpente, muitas vezes quando os cristãos são usados para repreender demônios, nesse momento eles são pisados, eles são atormentados, mas será esmagado mesmo naqueles dias, no dia do juízo. E tu, falando para agora a serpente, e tu lhe ferirá o calcanhar. Eu já expliquei para muitos irmãos o significado desse segredo, desses mistérios. Te ferirá o calcanhar. Aqui está o evangelho sendo pregado. Aqui está o futuro da igreja e o futuro do diabo. Aqui está sendo dito pela boca do Senhor o que iria acontecer. Se os irmãos abrirem um livro de Hebreus, os irmãos vão entender um pouco mais quando ali se dá uma orientação, uma exortação a respeito daqueles que manquejam, daqueles que estão feridos no calcanhar. É exatamente isso. Diz assim Hebreus 12, 12, 13: portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Esta palavra foi dita espiritualmente, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Quem falou, quem escreveu, estava realmente com o seu coração, sua mente ligada em Gênesis. Porque quem é que manqueja na igreja? Quem é que manqueja na igreja? O que é manquejar? Bom, se tratando da natureza física, manquejar é você quando está com um dos seus pés ferido, ou calcanhar ferido. Então você não calça direito, às vezes um pé está calçado, o outro está ou descalço, ou com uma sandália, e mesmo assim você anda com dificuldade, não é? Quando um dos seus pés está ferido. Então manquejar é andar com dificuldade, ou talvez os dois pés feridos, a pessoa anda com muita dificuldade. Mas o pregador aqui está falando do caminhar espiritual, caminhar na presença de Deus, servir a Deus corretamente, ir aos cultos, entender o plano de Deus, fazer o que agrada ao Senhor. Caminhar significa executar a vontade de Deus. Você está caminhando, irmão? Eu estou indo à igreja, então não está caminhando. Ir num culto é uma coisa, fazer a vontade de Deus, ser zeloso, amar os irmãos, perdoar uns aos outros, isso tudo faz parte da nossa caminhada. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, então andar no caminho é andar na palavra.
Mas o que manqueja? Manqueja é aquele irmão que o diabo já está comendo o pé dele, já deu uma mordida e ele não consegue caminhar direito. Não tem a sua idade nos cultos, não tem vontade de orar, de jejuar, não tem vontade de pregar, anda desanimado, ou vem à igreja mas está dormindo, não entende as coisas, não compreende, não consegue entrar no mesmo sentimento dos demais irmãos, não consegue estar no mesmo espírito, está fora, porque o diabo já mordeu o seu calcanhar. Foi profetizado isso lá em Gênesis. Então nós temos hoje os demônios que são serpentes. Agora Deus mandou fazer uma serpente de metal, porque o metal não se destrói facilmente, representando a durabilidade, a eternidade do Filho de Deus, que é a serpente que dá vida. Mas comparar Jesus com serpentes, para algumas pessoas pode ser uma coisa ruim. Quando Moisés foi diante de Faraó, Deus disse: olha Moisés, com essa vara tu vai fazer os sinais. E Moisés então chegou diante do Faraó, mandou Arão jogar a vara de Moisés tornou-se numa serpente. Aquela serpente de Moisés saiu da vara, ou da vara transformada em serpente, representava Jesus. Os magos vieram, segundo Paulo, chamava-se Janes e Jambres, os dois nomes dos magos de Faraó. Eram feiticeiros terríveis. Também trouxeram seus bastões, jogaram no chão, e os dois bastões diante de todo mundo, bem claro, não foi no escuro para ninguém ter dúvida, os bastões também se transformaram em serpentes. Mas a serpente de Moisés engoliu as duas serpentes dos magos, dos feiticeiros. Isso significa que nos últimos dias, tanto a besta e o falso profeta, Satanás e seus demônios e os seus súditos serão tragados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A Escritura então vai nos ensinando que verdadeiramente a vitória vai ser de Jesus, do Senhor Jesus e do povo de Deus. Mas os irmãos viram aqui: fazei vereda direita. Então nós precisamos estar atentos nas nossas caminhadas. Tem muitos crentes que já foram mordidos no calcanhar. Sabe por quê? Não conseguem andar no caminho perfeitamente. E sabem por quê? Não conseguem andar no caminho? Porque não estão calçados. Porque quando o apóstolo diz para você calçar os pés na preparação do Evangelho, você está protegido, preparado com a palavra de Deus. Se vem alguém usado pelo diabo para te desanimar, tirar a tua vida espiritual, roubar a tua fé, te convencendo ou querendo te convencer para um outro caminho, para uma igreja de porta larga, dizendo que isso não tem importância, que Deus não está preocupado com essas coisinhas, Deus quer o coração, um monte de assuntos, um monte de argumentos furados, sem base nas Escrituras. O irmão que está calçado realmente está preparado, não será mordido pelas víboras, pelas serpentes ardentes, aleluia. Porque na verdade seu pé está calçado, está protegido, e um pé calçado não tem como a serpente morder o calcanhar. Isso são sentidos espirituais. Então quer dizer que um cristão que está armado da palavra, está vestido da palavra de Deus, ele não cai facilmente na ideia de qualquer pessoas que vêm lhe persuadir para levar por um caminho que não é o caminho santo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aquela serpente, quando foi colocada numa haste, toda pessoa que era mordida pelas serpentes ardentes, de algum lugar, quando ele olhava, mesmo estando longe, ele olhava, era só olhar. Isso Deus fez para obediência, olhar. Tem um hino que nós cantamos aqui: somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor. Então tem vários hinos a respeito de olhar para Cristo, olhar para o Calvário. A palavra olhar está no sentido de se voltar para Deus, crer em Jesus Cristo,
crer na sua palavra. Então, quando o povo obedecia em olhar, eles ficavam curados. Mas na verdade, o povo de Israel, naquela época, não fizeram nenhum tipo de oração, reza, não rezaram a serpente: ó serpente ardente, ó serpente de metal, me cura porque eu fui mordido. Não, era só olhar. Não precisavam acender vela e fazer 7 rezas, 40 rezas, não sei quantas rezas, repetidamente, porque Jesus inclusive proibiu, não, disse que para não fazer isso, que Deus não se agrada de todos. A obediência era o que valia, e a imagem daquela serpente foi feita somente para simbolizar a morte de Jesus na cruz. Era algo ordenado por Deus, não para a idolatria. Nós iremos então, depois, mais adiante, mostrar para os irmãos o que aconteceu com aquela serpente. Para ser sincero, o povo de Israel ficaram com aquela serpente durante muito tempo, até a praga cessar. Eles continuaram com aquela serpente e guardaram. Aquilo foi passando de geração em geração. Quando chegou na época dos reis, ora, já tinha passado muitos anos, centenas e centenas de anos, aquela serpente foi guardada até no tempo dos reis, até no tempo do rei Ezequias. E o pessoal, o povo de Israel, chamavam aquela serpente de Neustã. Vocês então que não sabiam, vão abrir as suas escrituras, no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Vocês vão examinar juntamente conosco 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. O rei Ezequias e o seu zelo para com Deus. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Ezequias era um homem temente a Deus. Agora, por que Ezequias destruiu em pedaços a serpente? Porque ela era agora um ídolo. O povo estava idolatrando. O povo estava acreditando que, fazendo algum tipo de adoração, algum culto, como se faz a Santa Maria, a São Jorge, a São Pedro, há tanto santo que arrumaram para enganar o povo. Engano da religião, idolatria. Tem milhares de desculpas, inclusive buscam textos bíblicos para argumentarem a respeito dos ídolos dentro das religiões. Ezequias, sendo um homem de Deus, rei de Judá, sendo zeloso, destruiu a serpente de metal. Mas é interessante que nós sabemos, segundo as escrituras, que depois nunca mais ninguém recebeu nenhuma vitória, nada, pela serpente de metal. Porque o povo deixava de buscar a Deus e iam atrás de ídolos. Hoje os demônios respondem pelos ídolos e têm enganado milhões de gente. Todos aqueles que não são escolhidos de Deus estão sendo enganados pelos demônios. Eles se escondem através dos ídolos para dar respostas a milhões de gente. E as pessoas carentes de solucionar os seus problemas estão atrás desses ídolos. Mas a verdadeira adoração que os apóstolos ensinaram, porque os apóstolos nunca, nas escrituras, nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas ensinaram o povo a fazer um boneco intermediário entre Deus e o homem.
Os querubins que tinham dentro do templo de Jerusalém não eram para a idolatria. Ninguém orava ou rezava olhando para os ídolos. Se alguém o fizesse, certamente seria até apedrejado, porque o idólatra em Israel, ele era apedrejado. O povo sabia que aqueles querubins entalhados e os dois grandes querubins, que as duas asas abertas dos dois davam quase 10 metros de distância, tocava uma asa na outra e a ponta da outra asa tocava na parede de um lado. Aqueles querubins não eram para a idolatria, eram símbolos que Deus deixou dentro do templo. Mas se vocês entrarem dentro de um templo cheio de ídolo, vocês verão pessoas, como eu já vi, já levei o Israel, meu filho, quando era pequeno, pessoas que entram nesses templos, olhando para o ídolo, colocando a mão, ainda colocam uma capa, tem uns que tem capa, que tem manto, e saem descostas, até sair na porta do templo dos ídolos. E Deus vai destruir tudo isso na grande tribulação. Isso é prostituição, e isso não agrada ao Senhor. Os apóstolos nunca ofereceram ao povo nenhum amuleto, nada, objeto nenhum, nem crucifixo pequenininho, nem chavinha, nem saquinho de sal, para enganar o povo. Os apóstolos ensinaram que as pessoas tinham que ter fé em Jesus. Como está escrito na Epístola de João: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. E a fé não depende de objeto algum para nós chegarmos a Deus. O único intercessor que pode rogar a Deus por nós, que está ao lado de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, o único registro que consta que fala é a respeito de Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. E aqui conosco na terra o Espírito Santo. Nem Maria, nem Pedro, nem Antônio, nem ninguém pode interceder por nós. Somente Jesus e o Espírito Santo. O resto é engodo, é mentira, é enganação. E se alguém recebeu a resposta através dos ídolos, não veio do ídolo, veio dos demônios. Mesmo cura, mesmo bênção, mesmo soluções de problema, são os demônios, são os autores, são eles que se escondem através dos ídolos para dar resposta às pessoas que dizem que têm recebido alguma bênção alcançada através de uma adoração, de uma petição feita a Maria, o Antônio, a Pedro, a João. Podem falar o que quiser contra nós, é verdade. Quem dá a resposta fora do nome de Jesus é Satanás. A Bíblia diz que ele ia se materializar e se transformar em anjo de luz para enganar muitas pessoas. Mas como as pessoas não gostam de estudar, não gostam de ler, infelizmente são enganadas por eles. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, no fim da história, Jesus fará desaparecer a besta e o falso profeta, Satanás e seus demônios. Como nós falamos, todos esses poderes das trevas serão desfeitos. Por isso nós citamos quando a serpente de Moisés foi ali e tragou aquelas duas serpentes. Aquelas duas serpentes representavam Satanás e suas hostes. Como a serpente que estava com Moisés, o cajado transformado em serpente, representava Cristo, simbolizava o Senhor Jesus, não é? Na verdade, como eu falei para os irmãos, quem quiser ser salvo tem que olhar para Cristo, tem que colocar a sua vida em Jesus, porque o Senhor Jesus, na verdade, ele veio ao mundo como luz, e aquele que segue a ele não andará nas trevas, disse ele. Isso significa que a pessoa não vai para o inferno, porque está seguindo a verdade, está seguindo o Evangelho corretamente. Quando nós olhamos para a palavra, nós estamos olhando para Cristo, e nós estamos olhando para a serpente alimentada. E também estamos olhando para o Calvário, porque quando você olha para a palavra, você valoriza, nós valorizamos o sacrifício do Senhor Jesus, e Deus nos dá entendimento de como foi maravilhoso a sua morte. Hoje sinto tristeza pelo sofrimento do Senhor Jesus, mas sinto alegria pela morte do Senhor. Você pode me perguntar: mas pastor, o senhor sente alegria na morte do Senhor? Sim.
porque na sua morte Ele me deu vida, e eu sou grato a Ele. Me entristeço quando eu leio e vejo como o Filho de Deus inocente, puro, foi cuspido, maltratado, esbofeteado, furaram o seu corpo, e tudo Ele deixou-se gastar por amor. Então o seu sacrifício me trouxe gozo, me trouxe alegria, me trouxe paz, me trouxe a vida eterna, me trouxe a salvação. O olhar para Jesus é estar atento à sua palavra, é estar atento ao que Ele nos ensina. Abra conosco no livro de Isaías 45, 22. Tem uma expressão aqui que fala a respeito de olhar. Essa expressão se refere a voltar-se a Deus, a voltar-se para a palavra, a olhar com o espírito, olhar com a mente, olhar com o coração, olhar com a alma, está voltado para o alvo. Jesus, ou seja, o apóstolo Paulo disse que Jesus era o alvo dele, que Cristo era o alvo dele. Ele diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão diante de mim, para o alvo, para Cristo. Está escrito aqui em Isaías 45, 22: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Naquela época a exortação já existia: olhais para mim. A palavra olhar para Cristo, olhar para Deus, é se voltar para os caminhos do Senhor. Olhar significa algo chamou atenção, você passou a olhar, e quando você está olhando, você está vendo alguma coisa, visualizando, prestando atenção, dando valor, ou algo que te chamou atenção. Então a palavra olhar significa: eu sou tua atenção, eu sou teu Deus, eu sou teu Salvador, venha a mim, todos vós descansados, siga-me, eu sou a luz do mundo. Ainda tem uma outra expressão em João 12, que é o mesmo sentido, Evangelho de João 12, 32, que diz assim: e eu, quando for levantado, da terra, todos atrairei a mim. Todos. Esta palavra todos não se referia somente às pessoas daquela época, porque certamente tinham pessoas que não estavam em Jerusalém, mas essa palavra significa que a partir do momento em que Jesus foi levantado na cruz do Calvário, o mundo todo, aleluia, foi atraído ao sacrifício de Jesus, seja para criticar, seja para desmentir, seja para pregar, seja para se levantar contra, mas que o povo foi atraído, foi em todas as épocas, porque a morte de Jesus causou uma notícia, a maior notícia do mundo, a morte de um homem inocente na cruz do Calvário. Todos atrairei a mim, todos, porque na verdade essa palavra também refere-se aos salvos, porque todos aqueles que são do Senhor, eles são atraídos pelo sacrifício do Cordeiro, para serem salvos, aleluia, para darem a vida eterna, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. João também no capítulo 8, versículo 28, ele disse-lhes, pois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinaste. Esse versículo se refere a algo maravilhoso. Quando vocês me levantar, vocês me crucificar, quando vocês me matarem na cruz, vocês vão saber quem eu sou. Lembra dessa palavra, eu sou? Quando Moisés estava no monte ali, e ele disse: Senhor, quando os filhos de Israel me perguntarem qual é o nome desse Deus que te enviou, o Senhor respondeu: dizei aos filhos de Israel, eu sou o que sou. Dizei, o eu sou me enviou a vós. Aleluia. Mas Jesus disse assim: quando vocês me matarem, me crucificarem,
vocês vão conhecer quem eu sou. Eu sou o que sou. A verdade é que o Senhor não quer dar satisfação a ninguém. Tem um monte de gente na internet querendo decifrar o nome de Jesus, o nome de Deus, perdendo tempo com isso, levantando sites e páginas na internet para se sobressaírem, chamar a atenção das pessoas. Se a Escritura diz que naquele dia Jesus terá um novo nome, e nós também teremos um novo nome, o que importa é que quando nos referimos a Jesus, o nome de Jesus, o eterno Criador, Todo-Poderoso, sabe muito bem no meu coração que eu estou me referindo ao Filho dele, aleluia. E ele opera maravilha, e os demônios estremecem quando nós expulsamos em nome de Jesus. Podem fantasiar, podem dizer que o nome no hebraico, eu não sou judeu, eu falo muito mal o português, eu tenho que falar em português. Esse negócio de shalom e dando saudações com palavras hebraicas, eu tenho que falar no português, eu estou no Brasil. Isso aí é um modo de se esconder, disfarce. O cristão tem que ser natural, tem que falar o que ele sabe, tem que ser claro. Se é a paz do Senhor Jesus, é a paz do Senhor Jesus, não sei o que lá, Yoshua e não sei o que. Vamos parar com isso, essa bobajada. Nós temos que falar o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Você vai shalom, oh, paz, paz. Que paz? É a paz do Senhor Jesus, ou a paz do nosso Deus eterno Criador. Se eu tenho paz, eu posso falar com toda graça e ousadia para abençoar aqueles que precisam da minha paz. Agora, se eu não tenho autoridade, eu tenho que estar falando mesmo shalom. Shalom. O indivíduo lá fora nem sabe o que é shalom. O crente novo também nem sabe. Meu irmão falou para mim que shalom. Estava igual o irmão que disse que ficou alegre quando o pastor disse que ele era muito neófito. Irmão, você é neófito. É mesmo, pastor? Amém. Não sabia o que era, ele pensou que era uma coisa muito boa. Neófito é uma pessoa sem entendimento, novato, novo, não é? Então, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele disse: quando vocês me levantarem, vocês vão saber quem eu sou. Foi isso que Deus falou para Moisés: põe a serpente numa haste. A haste já representava a cruz, a crucificação. Esse é o motivo pelo qual os testemunhos de Jeová também acreditam que Jesus não foi crucificado, mas ele foi pregado numa haste. Mas segundo as histórias, os romanos crucificavam, faziam cruz para a pessoa ficar de braço aberto. O sacrifício, o suplício é ainda maior. E já foi encontrado realmente, não é? Provado isso. Os testemunhos de Jeová sempre disseram que foi na haste. Faz uns livrinhos dele botando um Jesus em haste. E Jesus de cabelo curto. Jesus não tinha cabelo curto, ele era nazireu. Para quem não sabe, o nazireu usava cabelos longos. E tem um significado. Por que Jesus era nazireu? Tinha que ser um nazireu de Deus. E muitos pastores e pessoas no mundo todo têm dúvidas a esse respeito, porque não tem essa revelação. Então, amados e queridos irmãos, Jesus foi representado no deserto por uma serpente de metal. Não é uma coisa assim de se escandalizar, porque assim como o diabo é um leão que anda ao derredor, bramando, procurando uma brecha, a Bíblia diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então existem essas comparações. A Bíblia compara o inimigo como um touro feroz e bravo. A Bíblia compara também o Senhor Jesus como boi. Gideão, quando recebeu a ordem de Deus para matar o segundo boi do seu pai, porque o primeiro boi não podia morrer, tinha que ser o segundo em sacrifício. O primeiro boi foi feito alma vivente, o segundo boi espírito vivificante. O primeiro boi é o velho homem Adão, o segundo boi é o segundo Adão, Cristo. Está gravado, ninguém vai esquecer nunca mais. Então, amados e queridos irmãos, no passado do Velho Testamento existem muitas figuras, muitas mensagens através de acontecimentos que Deus deixou para refletir para o futuro. Por isso que o apóstolo disse que a lei
A lei era uma sombra dos bens futuros. Muitas coisas na lei no Velho Testamento, que muitos pastores não sabem, não têm a graça de decifrar, na verdade está ali o Evangelho sendo pregado no Velho Testamento, através dos acontecimentos, através de figuras. Amém? Amém. Alguma dúvida? Então, irmãos, quem era a serpente de metal que o povo chamou de Neustan lá no deserto? Quem era? Representava Jesus. Assim como as pessoas eram curadas quando olhavam para a serpente de metal, assim também todo aquele que olhar para a verdade e crer na palavra serão curados do pecado e terão a vida eterna. Amém? Amém. Essa é a palavra, essa é a verdadeira. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça.